Está escrito no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meu irmão, minha irmã, este versículo de Amós nos fala de uma profunda crise espiritual que acometerá o povo de Deus. Não uma fome física, mas uma fome da palavra de Deus. Vamos entender de forma clara e didática o que Deus estava comunicando ao seu povo por meio do profeta Amós, e como essa mensagem é tão relevante para nós nos dias atuais. Pois muito bem, vamos aqui entender um pouco quem era Amós, né? Amós foi um dos profetas menores do Antigo Testamento. Um homem muito simples, que não era um sacerdote ou profeta de profissão. Mas ele foi chamado por Deus para anunciar o seu juízo. Ele profetizou em um período de prosperidade para o reino de Israel, uma época de muita abundância. Mas essa prosperidade estava acompanhada de uma grande decadência moral e principalmente espiritual. O povo de Deus estava vivendo de maneira egoísta, afastado de Deus, e a justiça social e a adoração verdadeira estavam sendo negligenciadas. No capítulo 8 de Amós, o profeta descreve uma visão de um cesto de frutas maduras, simbolizando que o tempo de julgamento de Israel estava chegando. A prosperidade material não seria suficiente para salvar o povo do juízo divino. Eles estavam mais preocupados com os seus bens materiais, com as suas conquistas, do que com a verdade de Deus. Ou seja, o povo estava ocupado demais, não tinha tempo para Deus. É nesse contexto que o versículo 11 é proclamado, onde Deus anuncia que virão dias de fome, mas não uma fome comum, uma fome física, como muitos poderiam imaginar. Deus, por meio de Amós, fala sobre uma fome que vai além das necessidades físicas. Ele descreve uma fome espiritual, uma fome pela palavra de Deus. Em vez de um vazio de alimento ou água, o povo enfrentaria uma escassez daquilo que é mais essencial, que é mais importante para a nossa alma, a palavra do Senhor. A Bíblia é muito clara em afirmar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual necessário para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento e para a nossa direção. Quando o povo de Deus se afasta da palavra de Deus, a sua alma entra em uma crise de fome espiritual e a verdade de Deus se torna escassa. O povo de Israel, naquela época de Amós, estava passando por uma grande cegueira espiritual, apesar da grande prosperidade que estavam vivendo. Embora a palavra de Deus estivesse disponível, eles estavam negligenciando. Estavam mais focados nas coisas materiais e no culto vazio do que em um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. Aí Deus entra em ação. Deus entra em ação e envia uma advertência severa ao povo através de Amós. Se eles continuarem ignorando a sua palavra, iriam enfrentar uma escassez espiritual como nunca vista. Isso é um juízo de Deus. A falta da palavra é uma forma de julgamento, pois ela é a fonte de sabedoria, de direção
e de verdade para as nossas vidas. Quando Deus se cala ou permite que a sua palavra seja negligenciada, Ele está, na verdade, permitindo que o povo colha os frutos do seu afastamento. A fome de ouvir a palavra de Deus é uma das maiores tragédias que podem acontecer a um povo ou uma vida em particular. Quando a palavra de Deus não é pregada, lida, buscada, refletida, as pessoas se tornam espiritualmente famintas e muitas vezes não conseguem perceber a profundidade dessa necessidade até que seja tarde demais. Esse versículo aqui de Amós 8:11, um versículo que eu memorizei desde que quando me converti, também nos lembra que, embora o povo de Israel tenha tido acesso à palavra de Deus por meio dos profetas, dos líderes espirituais e das Escrituras, eles estavam a cada dia se afastando mais e mais da verdadeira adoração e vivendo de forma egoísta, egocêntrica. A fome espiritual é um reflexo de um coração que não está mais atento à voz do Senhor, que se acostumou com a abundância da graça e da verdade, mas que se tornou insensível a elas. Quer tudo de Deus, mas não quer nada com Deus. Como temos visto isso nos dias de hoje? E o que podemos aplicar para tirar para as nossas vidas hoje? Primeiramente, é que a importância de buscar a palavra de Deus é algo necessário. Assim como o povo de Israel, podemos também cair na tentação de vivermos focados apenas nas necessidades físicas e materiais, negligenciando assim o alimento que nos sustenta espiritualmente, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa verdadeira fonte de sustento. Nós não podemos viver apenas de coisas temporais. Nós precisamos alimentar as nossas almas com a verdade de Deus, e isso tem que ser todos os dias, como diz no Salmo 1, de dia e de noite. O Senhor nos chamou para um relacionamento contínuo com Ele, onde a Bíblia, a oração e a comunhão com os irmãos são os meios pelos quais nos alimentamos espiritualmente. E isso deve partir de nós uma tomada de decisão em focar isso aqui. A falta de fome espiritual é uma outra coisa interessante. Hoje muitos estão tão ocupados com as preocupações do mundo que perderam o apetite pela palavra de Deus. O fato de não sentir mais o desejo de ler a Bíblia, de meditar nela, de orar ou buscar a vontade de Deus para as suas vidas, pode ser um sinal muito claro de que nós estamos em uma crise espiritual. Se você sente que a sua alma está seca, que não tem mais sede de conhecer Deus, peça ao Senhor que renove esse desejo. Como está no Salmo 42:1, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Uma outra verdade que podemos aplicar às nossas vidas é com relação à escassez espiritual e às consequências. Esse versículo 11 de Amós 8 não é apenas uma advertência para o passado, mas é também para os nossos dias. Se a Igreja de Cristo não pregar e ensinar a palavra de Deus com fervor, se nós, como cristãos, negligenciarmos a importância da palavra de Deus, do ensino e da exortação mútua, também podemos experimentar uma fome espiritual e entrarmos em crise existencial por conta disso. Quando a palavra de Deus é negligenciada, as pessoas começam a se afastar da verdade e vão caindo paulatinamente em enganos e falsos ensinamentos. Nós devemos estar atentos a isso e cultivar em nossos corações uma sede insaciável pela palavra de Deus, sempre buscando ser alimentados e dirigidos por Ele.
Uma outra aplicação podemos trazer para nossas vidas é em relação ao convite de Deus, a busca constante por sua palavra. Em momentos de crise espiritual, nós podemos nos sentir distantes de Deus, mas o Senhor nos chama a voltar para Ele, a buscar a sua palavra, e Ele se revela a nós de maneira abundante. Ele promete que, ao buscá-lo de todo o coração, Ele se deixará encontrar. Lá em Jeremias capítulo 29, no versículo 13, Deus diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, para concluir, esse versículo 11 de Amós 8 nos chama à reflexão sobre a nossa fome espiritual. A verdadeira fome que nós devemos temer não é a falta de pão ou água, mas a escassez da palavra de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa sociedade. Quando negligenciamos a busca pelo Senhor e a sua verdade, nós corremos o risco de nos encontrar espiritualmente famintos e muitas vezes fastiosos. Isso é que é o pior. Portanto, não deixe que a fome espiritual tome conta do seu coração. Busque a palavra de Deus com diligência. Alimente a sua alma com a verdade que Ele nos deu, e ao fazer isso, você encontrará a verdadeira satisfação e vida. Que possamos ser cristãos famintos pela palavra de Deus, que reconheçam sempre que sem ela nós não podemos viver a vida plena e abundante, proposta e oferecida por Jesus a todos nós. Que Deus nos ajude a valorizar a sua palavra e a buscá-la com mais intensidade, para que nunca venhamos experimentar essa fome espiritual que Amós profetizou, mas sejamos saciados pela abundância da sua graça e pela abundância da sua verdade, que estão contidas na palavra do Senhor. Eu desejo a você e a sua família um domingo maravilhoso, debaixo da graça e paz do Senhor Jesus.